Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rê do canal Crocheteria e na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse lindo jogo americano, uma peça maravilhosa, um suplá que foi produzido com cores natalinas, uma ótima opção agora para as festas de final de ano, né? Você vai conseguir fazer uma mesa posta maravilhosa. E claro, uma peça linda para você vender, uma peça fácil de ser confeccionada e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Aqui eu usei o barroco número 6 e a peça ficou com 48 centímetros por 34, mas isso vai depender do seu ponto, né? Se é um ponto mais apertadinho, se é um ponto mais largo, tá? No decorrer do vídeo eu mostro todinho o material e eu vou deixar também na legenda do vídeo. Desde já eu peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu curtir, que isso para mim é muito importante, tá bem? Vamos lá para a videoaula? No trabalho de hoje, a gente vai usar o fio barroco, o Max Color, número 6, na cor vermelho círculo. Para os detalhes, nós vamos usar o fio Encanto, tá? Na cor ouro. Agulha para crochê número 3,5 e tesoura. Para começar o nosso trabalho, a gente vai iniciar uma carreira com 37 correntinhas. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 37 e volto com vocês. Terminei a nossa carreira de correntinhas e vou iniciar agora a primeira carreira de pontos altos. Então, nós vamos dar uma laçada e na terceira correntinha, nós vamos inserir um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação, pular um ponto de base, dar uma laçada e fazer mais um ponto alto. Mais uma laçada no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, mais uma laçada, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Mais uma laçada, e no próximo ponto de base, mais um ponto alto. Nós vamos fazer assim por toda a carreira. Nós vamos fazer bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Ao total da carreira, nós vamos ter 12 bloquinhos de 2 pontos altos. Eu já volto. Terminei a carreira. Nós temos aqui 12 bloquinhos de pontos altos. Ao final, como a gente vai fazer para subir? Vamos fazer aqui 3 pontos baixos. 2 pontos nós usamos para dar a altura de um ponto alto e um pontinho baixo a gente usa para dar a separação. Vamos fazer uma laçada e aí a gente vai pular esse ponto. Nós vamos inserir 2 pontos altos neste espaço aqui. Então, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos. Outra correntinha de separação e no próximo espaço mais 2 pontos altos. A gente vai fazer isso até o final da carreira, tá? No final da carreira eu volto aqui com vocês. Terminei a segunda carreira, fiz os meus 2 pontos altos no último espaço, fiz mais uma correntinha e agora eu vou inserir um ponto alto na segunda correntinha que nós usamos para subir o trabalho. Então, eu faço um ponto alto, tá? Então, notem que a segunda carreira nós começamos com correntinhas, né? Espaço, e fomos para o próximo espaço, e aqui a gente vai terminar com um ponto alto. Então, para subir essa próxima carreira, eu vou usar somente 2 correntinhas. Por quê? Porque aqui eu não vou ter espaço, eu já vou fazer um ponto alto nesse primeiro espaço. Ficando assim com, né, um bloquinho de 2 pontos. Vou fazer uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos no meu próximo espaço. Uma correntinha de separação e vou seguindo assim também até o final da carreira, tá? Então, aqui a gente terminou com um ponto alto, subimos com 2 correntinhas, inserimos um ponto alto no primeiro espaço, ficando com um bloquinho
de 2 pontos, tá? Vou fazer até chegar ao final da terceira carreira. Cheguei aqui ao final da terceira carreira, terminei aqui, ó, com 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha de separação. Nesse espaço aqui, nesse último que são correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, mais uma laçada, e eu vou inserir um ponto alto aqui, ó, na segunda correntinha, que nós usamos para subir o trabalho. Vou terminar com um ponto alto. Então, essa carreira, nós começamos com uma correntinha, um ponto alto, fazendo um bloquinho, né, de 2 pontos, e terminamos também com 2 pontos. A gente vai subir aqui agora com 3 correntinhas. Por que 3? Porque aqui a gente vai ter um ponto para pular, né? Então, a gente pula e a gente inicia com 2 pontos altos no próximo espaço. Tá bem? Então, como que vai ficar a sequência? 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, tá certo? E assim a gente vai fazer 28 carreiras, tá bem? Fazendo essa sequência. 28 carreiras e eu já volto com vocês. Prontinho, terminei as 28 carreiras. Agora a gente vai começar o contorno do trabalho, tá? Que vai ser todo em ponto baixo. Então, eu terminei a minha carreira com um ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e eu vou fazer aqui, ó, na lateral, para cada carreira de ponto alto, eu vou inserir 2 pontos baixos, ó, 1, 2. Sem nenhum espaço, sem nenhuma correntinha de separação, vou continuar. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo intervalo, mais 2 pontos baixos. E assim eu vou fazer por toda essa lateral, tá bem? Já volto com vocês aqui no cantinho pra gente fazer junto, tá? Fiz a minha lateral, preenchi com os pontos baixos. Olha como tá ficando. Aí, chegou aqui nesse canto, né, onde a gente vai fazer o primeiro canto completo, né, porque, ó, o nosso primeiro canto, ele tá incompleto, ele tá só com 2 pontinhos. Então, nesse canto aqui, a gente vai preencher ele. Nesse espaço, nessa correntinha, nós vamos preencher com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa carreira aqui, nessa carreira lateral, a gente não trabalha em cima desse ponto e nem em cima desse ponto, tá? A gente vai pegar, vai pular ele e vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, pulando esse aqui, a gente faz no intervalo um ponto, nesse ponto alto, um ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo. No espaço, fazemos um ponto baixo e aqui a gente continua. Um ponto alto, um ponto baixo. Para um ponto alto, um ponto baixo. Tá? Então, a gente vai fazer sempre um ponto baixo para cada ponto de base e aqui a gente não vai usar, tá? Então, chegando aqui, eu volto novamente com vocês. Preenchi a lateral menor, ó como ficou. Aí, chegando aqui no canto, ó, tô bem no finalzinho. Vou preencher aqui o espaço com um ponto baixo. Eu vou pular o próximo ponto, que seria mais um ponto de base, eu vou pular, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos baixos nessa lateral. Já vou aproveitar para esconder esse fio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 5. E aqui, essa lateral vai ser exatamente igual a outra, né? A cada carreira de ponto alto, a gente vai preencher com 2 pontos baixos. 1, 2.
Aí, aqui, mais 2 pontos baixos. 1, 2. E assim, eu vou fazer por toda a lateral, tá bem? Aí, aqui, eu vou trabalhar os 5 pontos baixos nessa correntinha. E aqui, nessa fileira, nós vamos usar todos os pontos de base. Então, eu preencho um ponto aqui e eu vou terminar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá bom? Mas esse primeiro ponto aqui vai ser necessário usar para poder dar a quantidade de pontos correta, tá bem? Aqui, chegamos ao final do nosso primeiro contorno. Deixa eu passar uma informação importante para vocês. A gente vai terminar esse canto, né? Então, esse canto também vai ter 5 pontos baixos igual os outros, tá? Nós iniciamos a carreira com 2 pontos baixos e agora a gente vai finalizar incluindo mais 3 e fechando para a próxima carreira. Mas, sem contar os cantos que tem 5 pontos baixos, eu preciso que a lateral tenha 52 pontos baixos, tá? Então, 52 pontos de cada lado. Nessa lateral aqui menor, eu preciso de 31 pontos baixos, né? Sem contar o canto. E aqui, essa fileira, ela é um pouquinho diferente da primeira, né? Que a gente começou, né? Essa fileira aqui vai ser a quantidade diferente, tem a quantidade diferente de pontos. Então, lembra que eu disse para vocês usarem o primeiro ponto de base, incluindo aqui um ponto baixo. Para chegar aqui no final, olha, eu vou usar o último espaço com um ponto baixo, o primeiro ponto de base aqui com um ponto baixo. Esse ponto a gente não vai usar, eu já vou pular. Então, aqui nesse cantinho, me faltam 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Certo? Aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, usando somente a primeira argolinha. Vou fazer uma correntinha para subir. E no mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Tá bem? Ficou assim. Vou fazer agora na lateral um ponto de base para cada, um ponto baixo para cada ponto de base, sempre usando somente uma argolinha, ó, somente a argolinha de trás, tá bom? Toda essa carreira vai ser trabalhada assim. Aí, quando a gente chega lá no cantinho, que aí eu vou fazer com vocês o nosso aumento, tá? A gente só vai ter aumento no canto. Tá bem? Já eu volto. Chegamos aqui no canto. Olha, parei exatamente nos 5 pontos do cantinho, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Um ponto baixo. No segundo ponto, outro ponto baixo. No terceiro ponto do canto, nós vamos fazer 2 pontos baixos na mesma base. Tá bom? E depois a gente continua ponto sobre ponto. Então, o nosso aumento nessa carreira vai ser no terceiro ponto do canto, fazendo 2 pontos na mesma base, tá bem? Então, a gente vai fazer isso nos 3 cantos, né? Porque no último canto eu volto com vocês. Cheguei no último canto da segunda carreira de contorno. Olha que linda a nossa base. Linda, né? Aí, a gente vai fazer assim. Chegamos aqui no final. Exatamente nos 3 últimos pontos que nós temos aqui da primeira carreira. Então, eu vou trabalhar ponto sobre o primeiro ponto, ponto sobre o segundo ponto. E no terceiro ponto, 2 pontos. Então, 2 pontos de aumento, os 2 primeiros pontos e mais os outros 2 pontos que nós iniciamos, nós temos 6 pontos. Então, no primeiro ponto baixo, a gente finaliza com um ponto baixíssimo. Eu introduzi a agulha nas 2 argolinhas, porque agora a próxima carreira vai ser trabalhada desse jeito, tá?
Então, eu terminei com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha. No mesmo ponto de base, eu faço um ponto baixo, tá certo? Então, agora a gente vai fazer a seguinte sequência: 3 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e vamos fazer um ponto baixo. Uma, 2, 3 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base e fazemos um ponto baixo. Vão ser argolinhas que a gente vai fazer. 1, 2, 3 pontos baixos, pulo 2 pontos de base, um ponto baixo. Eu vou fazer isso por 9 vezes, tá? Quando chegar exatamente no meio do trabalho, eu volto com vocês para mostrar a única diferença que vai ter nessa lateral. Fiz as minhas 9 argolinhas, então a única diferença dessa carreira vai ser aqui. 3 correntinhas e nós vamos pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, a gente faz o ponto baixo. A única diferença vai ser essa, tá? Então, a gente segue agora igual o início, tá bom? 1, 2, no terceiro ponto, a gente faz um ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, pula, no terceiro ponto, nós fazemos um ponto baixo, tá bem? Então, assim, fizemos 9 argolinhas com espaços de 2 pontos de base, um único espaço com 3 pontos de base, e o restante nós voltamos a fazer com 2 pontos de base, tá? Vamos fazer isso por 9 vezes até chegar aqui no cantinho. Prontinho, lateral feita, chegamos aqui no canto. Olha, o meu trabalho, ele vai terminar exatamente antes dos 2 pontos de aumento, tá? Exatamente um ponto antes dos 2 pontos de aumento. Então, aqui nessa lateral, a gente vai trabalhar com 5 correntinhas. 4, 5. Eu vou pular os 2 pontos de aumento e vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base, né? E aí, eu fiquei com esse canto. Aqui na lateral menor, a gente vai intercalar. Vamos fazer 3 correntinhas, vamos pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3. Nós vamos pular 3 pontos de base. No quarto, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulamos novamente 2 pontos de base. No terceiro, a gente faz um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência intercalando, tá? 2 pontos de base, 3 pontos de base, 2 pontos de base até chegar no final. Vai dar exatamente, novamente, a gente precisa chegar e fechar o nosso trabalho exatamente nos 2 pontos de aumento, né? Um ponto antes dos 2 pontos de aumento. Então, é assim, nessa lateral eu fiquei com 18 argolinhas, e nessa lateral eu preciso de 10 argolinhas. Tá? Então, você vai fazendo essa distribuição para que você fique com 10 argolinhas na lateral menor, sendo que você vai terminar um ponto antes dos 2 pontos de aumento, tá bem? Eu vou fazer aqui e eu já volto. Terminei a lateral menor. Ó, então, tirando aqui o cantinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 argolinhas. Exatamente o que eu preciso. Aqui, a lateral, eu terminei exatamente antes dos 2 pontos de aumento. Vou, então, fazer as 5 correntinhas. E vou fechar aqui com um ponto baixo, depois dos 2 pontos de aumento. Então, no terceiro ponto de base aqui, eu fecho com um ponto baixo. E vou dar sequência exatamente como naquela lateral maior.
Daí eu vou fazer 9 argolinhas com 2 pontos de base de separação e no meio uma única argolinha com 3 pontos de base de separação, ficando com a lateral com 18 argolinhas, tá bem? Aí você faz aqui o cantinho, exatamente aqui como nós fizemos aqui, e eu volto no final. Cheguei ao final da minha primeira carreira de argolinhas. O meu trabalho terminou exatamente nesse ponto de base que antecede aqui os 2 pontos de aumento da curvinha, né? Então, essa carreira ficou com 10 argolinhas, tá bem? E a gente vai encerrar essa carreira, ó, 4 com 5 correntinhas e vamos terminar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo dessa carreira, tá bem? Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa caminhar até o meio dessa argolinha. Então, a gente vai fazer pontos baixíssimos até chegar no meio aqui, ó, no segundo ponto, tá bem? Vou fazer no mesmo ponto um ponto baixo e 3 correntinhas. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar ali no canto, que o canto vai ser trabalhado diferente, tá bem? Já volto. Cheguei no cantinho, no primeiro canto da segunda carreira de argolinhas, e nós vamos trabalhar assim. Faremos aqui 3 correntinhas e um ponto baixo nesse canto. Vamos fazer agora 5 correntinhas. E um ponto baixo também no mesmo intervalo aqui no canto. 3 correntinhas e aí vamos para a próxima argolinha. Tá? O canto vai ser trabalhado dessa forma. Ó, estamos aqui na última argolinha. Fizemos um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo no canto, 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo canto e seguimos dando sequência, 3 correntinhas e um ponto baixo. E nós vamos fazer isso em todos os cantos. No último, aqui, né, eu volto para terminar com vocês. No final da segunda carreira, né, de argolinhas, nós vamos ter na lateral maior 19 espaços, sem contar o canto, e no canto menor nós vamos ter 11 espaços, tá bem? Esse aqui é o nosso último canto, vamos fechar essa carreira para dar início à próxima. Então, eu vou fechar 3 correntinhas, um ponto baixo no canto, no espaço do canto, 5 correntinhas, um ponto baixo no mesmo espaço do canto e mais 3 correntinhas. Aí eu fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos no início da carreira. Eu vou terminar com um ponto baixíssimo. Bem? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos e ponto baixo, só que sem correntinhas, tá? Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Esse já vai ser o meu primeiro ponto alto, no caso, já vou contar como o meu primeiro ponto alto. Então, uma laçada, eu vou inserir mais 5 pontos altos neste espaço. Então, ó, contando com a correntinha, né? 3, 4, 5, 6. No próximo intervalo, eu vou fechar com um ponto baixo, sem correntinhas. Dou uma laçada, no meu próximo intervalo, eu vou inserir mais 6 pontos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. No meu próximo espaço, eu fecho com um ponto baixo. E assim eu vou fazer essa sequência até o final, até aqui, ó, nesse meu último espaço aqui, e aí eu volto com vocês. Cheguei aqui no canto, ó, a nossa lateral com os babadinhos. Aqui estamos no cantinho com uma argolinha que antecede ele, ó. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo. E aqui, nessa argola, nesse canto, nós vamos fazer assim. Vamos fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas no canto, tá? E vou colocar mais 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, assim vai ficar o nosso canto. Vou prender no próximo espaço com um ponto baixo e vou continuar do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, no próximo espaço da argolinha, eu vou inserir 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, no próximo intervalo, eu vou fechar com um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer com a lateral menor, tá bom? Então, o nosso cantinho ficou assim. E esse canto a gente vai trabalhar, né, nos outros também. A gente vai fazer da mesma forma, tá bem? Aí, lá no último canto, para fechar essa carreira, eu volto com vocês. Olha, pessoal, terminei a carreira do babado e finalizei, arrematei. Eu cortei a linha, fiz o acabamento, tá bem? E porque a gente vai começar agora, a gente precisava, né, cortar a linha para dar início à próxima carreira, que são carreiras de vezinhos. Olha, eu vou começar assim, eu vou escolher aqui aleatoriamente um canto para a gente começar, tá? E eu vou amarrar o nosso barbante aqui. Vou fazer um nó, tá bem? Vou aproximar mais a câmera aqui para ficar melhor para nós. Amarrei o meu barbante. Lembrando, gente, que esses vezinhos serão feitos somente nesses pontos baixos aqui, ó. Só nessa junção aqui do babadinho, tá? Então, em todo ponto baixo aqui, a gente vai fazer um ponto em V, tá bom? Ó, então, eu vou começar com 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas que vai dar a altura do meu ponto alto. E mais 3 correntinhas de separação. Dou uma laçada lá no meu no mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Aqui seria o meu primeiro V. Vou fazer 4 correntinhas de separação. E lá no meu próximo, esse fio aqui, depois a gente faz o arremate dele, tá bem? Nesse próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Mais 3 correntinhas de separação.
e mais um ponto alto. Então, entre os pontos altos, eu faço 3 correntinhas. A separação para o próximo V, eu faço 4 correntinhas, tá bem? Ó, um ponto alto, 3 correntinhas de separação e na mesma base, mais um ponto alto. Tá joia? Então, aqui nós iniciamos com 3 correntinhas de separação, um ponto alto. 4 correntinhas de separação entre um V e o outro. E fizemos aqui mais um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Sempre nesses pontos de base aqui, que são os pontos baixos, tá? Entre cada leque, né? Cada babadinho, tá bom? Eu já volto com vocês lá no canto. Chegamos aqui no canto. No último ponto baixo aqui dessa carreira, eu fiz normalmente um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto, certo? Aí aqui eu vou fazer as 4, 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui no canto um ponto alto, 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas pra gente fazer o canto, tá bem? Um, 2, 3, 4. Aí a gente vai continuar da mesma forma. Aqui no ponto baixo, fazemos um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, mais um ponto alto lá no mesmo ponto de base. Tá bem? Aí vai ficar assim, ó, o nosso canto. Ok? Vamos trabalhar dessa mesma forma nos outros cantos também. Chegamos ao final da carreira de vizinhos, eu vou terminar essa carreira com vocês. Ó, eu termino aqui com 3 correntinhas e aqui nesse Vzinho que nós iniciamos com correntinhas, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Pra gente arrematar. Pronto. Aqui eu vou dar um espacinho na agulha e eu vou fazer um ponto baixo para dar início à próxima carreira. Um ponto baixo, 2 correntinhas. Esse seria a altura do meu ponto alto. E eu vou fazer mais uma correntinha que é para dar o espaço. Laço, e aqui eu vou inserir mais 4 pontos altos separados por correntinhas. No total serão 5, né? Então, 1, 2, 3, uma correntinha. Deixa eu virar aqui para não estar balançando. Ó, 3 pontos altos, uma correntinha, 4 pontos altos, uma correntinha e mais um ponto alto. Não vai ter correntinha de separação entre o leque, tá? Entre um leque e outro. A gente vai aqui, ó, pro próximo espaço e a gente já coloca um ponto baixo, tá bem? Então, a gente vai trabalhar esse leque dentro do Vzinho, tá bom? Então, aqui eu dou uma laçada, vou colocar mais 5 pontos altos separados por uma correntinha cada um. 1, 2, uma correntinha, 3, uma correntinha, 4, uma correntinha, 5. Termino com um ponto baixo no próximo espaço. Tá bem? Vou fazer assim essa sequência até chegar ali na lateral. Cheguei na lateral. Então, até agora, nessa carreira, eu tenho feito em cada Vzinho 5 pontos altos separados por uma correntinha, certo? Cheguei aqui, ó, na argolinha do canto. Aqui nós vamos inserir 8 pontos altos, tá? Para fazer a curvinha.
separados por uma correntinha. Deixa eu virar aqui. 1, 2, uma correntinha. 3, uma correntinha. 4, uma correntinha. 5, uma correntinha. 6, uma correntinha. 7, uma correntinha. 8. Terminamos com um ponto alto. Sem correntinha, nós fazemos aqui no próximo espaço um ponto baixo, para terminarmos o canto. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho feito com 5 pontos altos, no canto eu faço com 8 pontos altos separados por uma correntinha. Tá bem? Então, eu vou seguir aqui as laterais, fazer os cantos desta mesma forma e volto com vocês. Chegamos ao final da nossa carreira do babado, do bico, né? Então, a gente vai fazer o arremate. Eu cortei já o fio aqui, terminei aqui no ponto baixo, né? Pra gente dar acabamento nesse próximo leque. Então, eu vou puxar o meu fio e eu vou usar a agulha de tapeceiro, tá? Aqui eu vou introduzir esse fio na agulha. Eu vou utilizar, ó, aqui a gente subiu com 2 correntinhas para dar a altura do ponto e mais uma de separação. Nessa de separação, eu vou introduzir a agulha de trás para frente. Aqui. E nesse ponto baixo, eu vou colocar nessa argolinha e nessa próxima argolinha aqui. Vou puxar o fio. E nessas correntinhas que nós subimos, na segunda, eu vou colocar a agulha e vou levar ela lá para trás. E eu vou puxando para dar o arremate, ó. Arrematou. Ó, fechamos o nosso trabalho com um ponto perfeito, tá? Vamos agora dar início ao contorno do nosso trabalho e a gente vai mudar, né, o nosso fio, a gente vai usar o encanto na cor ouro. E para trabalhar com ele, a gente vai usar a agulha de número 3, tá bem? Vamos dar início aqui, ó. Então, a gente vai começar em qualquer canto, a gente escolhe um cantinho e a gente vai inserir a agulha no primeiro ponto alto desse leque, tá bom? Inserimos a agulha, damos uma laçada no fio e puxamos fazendo uma correntinha, tá bem? Eu vou inserir a minha agulha nesse intervalo, né, entre um ponto alto e outro ponto alto, eu tenho uma correntinha. Então, eu insiro a minha agulha ali, dou uma laçada e faço um ponto baixo, tá bem? Faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, insiro a agulha nesse ponto baixo aqui, nessas 2 argolinhas, dou uma laçada, puxo e faço um ponto baixo, dando o acabamento no ponto picô, tá? Então, eu insiro a agulha no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, insiro a agulha lá no ponto baixo, puxo uma laçada e faço um ponto baixo, e o segundo ponto picô. Insiro a agulha no terceiro intervalo, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, insiro a agulha no ponto baixo, puxo com uma laçada, faço o meu terceiro ponto picô. Assim. Nesse último intervalo, eu vou fazer apenas um ponto baixo,
tá? Deixando esse leque com 3 pontos, tá bem? E aí, no próximo ponto baixo aqui, ó, que une um leque ao outro, eu faço um ponto baixo. Ó, tô aproveitando e tô prendendo o meu fio aqui, ó, a sobra do meu fio, tá? Já prendi ele todo aqui, ó, nessa voltinha. Eu vou deixar ele aqui pra trás, que já é o suficiente pra gente depois fazer um arremate com ele. No meu próximo intervalo, eu insiro a agulha, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, insiro a agulha no ponto baixo, puxo uma laçada, faço o meu próximo ponto, insiro a agulha, um ponto baixo, 3 correntinhas, insiro a agulha no ponto baixo, puxo com uma laçada, fiz o meu segundo ponto picô. Insiro a agulha, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. No ponto baixo, insiro a agulha, puxo uma laçada, faço um outro ponto baixo, inseri aqui, só termino com um ponto baixo. Então, meu segundo leque também tem 3 pontos picô. Ó, aí aqui no ponto baixo eu faço somente um ponto baixo e sigo essa sequência por todo o trabalho, tá? Ó, vai ficar assim, vai ficar lindo. E aí eu vou fazer todo o contorno do nosso trabalho e volto com vocês. Olha, pessoal, terminei a carreirinha do ponto picô, todo o contorno. Olha que lindo que tá ficando, tá? Fiz o arremate perfeito, do mesmo jeito que nós fizemos do fio vermelho, né? Que eu mostrei pra vocês, fiz com vocês. Eu fiz também o arremate com esse fio dourado, tá bem? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a carreirinha aqui, ó. É praticamente uma correntinha, né, que nós fazemos aqui, uma correntinha embutida para dar um contorno e ficar ainda mais bonito, tá bem? Vou posicionar a câmera para mostrar para vocês para ficar melhor. Então, vamos dar início aqui nessa última carreirinha, nesse acabamento. A gente pega o fio dourado, segura dessa forma, a gente posiciona o nosso trabalho por cima da mão. Ó, a gente vai colocar a agulha, vamos introduzir aqui, ó, na primeira carreirinha de ponto baixo, tá? A gente introduz a agulha, buscamos o fio lá, damos uma laçada, puxamos pra frente. Aí, a gente vai introduzir no próximo espaço, damos uma laçada lá atrás e puxamos, fazemos uma correntinha. No próximo espaço, damos uma laçadinha e puxamos pra frente. No próximo espaço, uma laçada e puxamos para frente. Aí, esse fio do início aqui, ó, ele vai servir, a gente vai fazer um nó, né? Quando o trabalho contornar e a gente chegar aqui, a gente deixa também um espaço como esse, um tamanho de fio como esse, pra gente dar uma laçadinha, dar um nó e terminar com cola, tá bem? Eu vou fazer isso aqui em torno do meu trabalho e volto com vocês. Prontinho, terminei o contorno aqui da nossa correntinha. Vou terminar aqui o trabalho com vocês. Ó, esse daqui é o primeiro fio que a gente iniciou. E esse aqui é o segundo fio que a gente terminou. Vou puxar todo o fio. Vou inserir o fio aqui na agulha de tapeceiro. E aqui eu vou colocar ele por dentro dessa primeira correntinha. Com cuidado, aqui ó, vou pegar aqui por trás, ó, vou puxar aqui para ajudar. E vou passar por dentro da correntinha inicial aqui. E vou levar lá para trás. Olha só, vai ficar o arremate perfeito, ó. Aí aqui atrás, nós vamos fazer um nozinho. Faço um nó. Outro nó. Vou fazer mais um. Bem forte. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai inserir esses fios aqui, ó, por dentro, para dar o acabamento. E no final dele, a gente pega e coloca um pouquinho de cola, um pinguinho de cola, para o fio não soltar, tá bem?
Vou terminar e volto aqui. Prontinho, trabalho finalizado, arrematei a linha dourada, passei cada fio aqui ó, por dentro dessa carreirinha que é um pouquinho mais larga, coloquei um pinguinho de cola de cada lado e assim ficou o avesso do nosso trabalho. Deixa eu virar aqui para vocês. Olha que lindo, que peça mais linda. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho para vocês. Me deixa saber de alguma dúvida que vocês tiverem em relação a ele. Comenta aí para mim que eu vou respondendo assim que possível, né? E se você não se inscreveu, se inscreve no canal, curte esse vídeo, me ajuda bastante. E toda semana vai ter um trabalho novo no canal te esperando, tá bom? Um grande beijo, até mais.